Tudo é simbólico. O que significa isso? O que eu quero dizer? E por que tem pessoas que não enxergam, que por mais que eu explique, por que a gente precisa desafiar a nossa inteligência e o nosso coração para enxergar a simbólica? Oi, Dani. Oi, Vani. Oi, Juliana. Oi, Eliane. Hoje eu quero que vocês deem um passo para abrirem o coração, quem ainda não abriu, para enxergar a verdadeira beleza, que está nos símbolos, inclusive, porque toda a natureza é simbólica, toda a natureza tem a linguagem da beleza, e a verdade e a bondade se manifestam na natureza através da beleza. Então, vamos entender um pouquinho do que é isso e o que eu quis dizer. Na verdade, não eu, né? É o que eu sempre digo e encontrei nessa frase desse filósofo, do Plotino, que é um dos principais filósofos da antiguidade, e o que ele disse tem tudo a ver com o meu trabalho, tem tudo a ver com aquilo que eu faço aqui, que parece complicado, mas na verdade é coisa de criança, é coisa que a criança faz intuitivamente, a gente cresce, fica sério demais e perde essa capacidade de enxergar os símbolos e a beleza, e é isso que eu quero falar aqui. É como se a gente endurecesse o coração. Oi, Silvani! Diretamente do Mato Grosso. Hoje chegou a tempo, perfeito. Eu vou falar um pouquinho, vou introduzir para vocês, tá? Eu vou ler de novo a frase para vocês entenderem o tema da live e o que eu vou falar aqui e por que essa live vai mudar a vida de quem ainda não entende simbólica e quem ainda não conseguiu abrir o coração ou que ainda não conseguiu parar para prestar atenção e aprender com a natureza. Então, vamos partir do pressuposto de que o primeiro livro que Deus criou foi a natureza, não foi a Bíblia. Todo mundo que fala, bom, a Bíblia é a palavra de Deus? É a palavra de Deus. Mas a natureza é a linguagem de Deus, é o livro de Deus e foi o primeiro que ele escreveu. Na natureza ele escreveu toda a verdade e toda a bondade, tudo aquilo que está na natureza. Nós podemos aprender com ela. Então, por isso que, desde a antiguidade, muito antes de Cristo, esses filósofos conseguiam compreender isso, como olhando para a natureza. E o que o Plotino nos disse? Ele falou, né, que tudo é simbólica e sábio é aquele que lê tudo. Como assim? Que tipo de leitura é essa? A leitura através da simbólica. O que mais que ele fala? Os olhos não veriam o sol se não fossem parecidos com o sol. Goethe também fala isso. Goethe estudou a linguagem das cores e ele nos fala que o olho é parente do sol e por isso que ele consegue ver o sol. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tem uma ligação entre o nosso olho e o sol e é por isso, por ter uma ligação... Pensa numa máquina, um Wi-Fi. O Wi-Fi só se conecta ao nosso celular e ele só se conecta ao nosso computador porque eles têm uma ligação. É uma ligação que eu não vejo, mas ela existe. E por isso que o Wi-Fi conecta no computador e conecta no celular e conecta no Bluetooth do carro. É por isso, porque tem uma ligação entre eles. Da mesmíssima forma, o nosso olho reconhece a luz do sol e reconhece as cores e reconhece tudo que existe porque existe um parentesco entre tudo isso. Quando eu reconheço isso, quando eu entendo isso, eu entendo o quê? Que é necessário que quem fez o Wi-Fi entenda do computador. Ou seja, quem fez o olho entenda do sol, entenda de cores e tenha sido o mesmo criador. Ou seja, aquele que criou o olho também criou o sol, também criou as cores e criou tudo o que existe no mundo e tudo o que existe na natureza. E é claro que não foi humano, porque alguém criou o Wi-Fi, o outro criou o computador e quem entendeu o mecanismo do Wi-Fi, entendeu como instalar no computador, isso foram humanos. Mas é impossível que um ser humano tenha entendido de tudo.
em todas as épocas, em todos os tempos, em todas as coisas que existem na natureza, em todos os lugares do mundo, porque é impossível um ser humano estar em todos os lugares, é impossível um ser humano estar em todas as épocas, é impossível um ser humano conhecer de tudo, exceto se ele for o próprio Deus. Aliás, no caso de Jesus, que era verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Então, o que a gente entende com essa verdade? Que o Criador deixou na natureza um manual de instruções. Ele deixou em tudo que ele criou essa relação que parece muito complexa, mas quando eu abro o meu coração para a simbólica, eu entendo que é como se eu tirasse as vendas dos meus olhos e é como se eu visse, e é como eu sempre digo, quando você vê, você não consegue desver mais a simbólica. É como se a gente começasse a enxergar dar um outro olhar para todas as coisas que foram criadas e um olhar de aprendiz, ou seja, o que Deus está me ensinando com essa florzinha? O que Deus está me ensinando com esse passarinho? O que Ele está me ensinando sobre a liberdade com esse pássaro que, afinal, voa livre no céu e nos ensina sobre a liberdade? O que Ele está nos ensinando com a flor, que é símbolo de beleza, que é símbolo de feminilidade e que o meu coração reconhece essa verdade, porque afinal não sei nem explicar por que a flor é parente da mulher e é parente da beleza. E o que tem a ver mulher com beleza? O teu coração reconhece. Eu já entendi, já estudei, então eu sei explicar racionalmente essa relação, porque a mulher é aquela que gera vida, que recebe o Espírito Santo e que gera vida. A flor é aquela que na natureza faz exatamente esse papel. Ela poliniza. Graças a elas existe a semente e, portanto, o fruto. Então, é como se tivesse uma funcionalidade parecida entre a mulher para a espécie humana e a flor para todas as outras espécies. Então, é como se a gente conseguisse racionalizar também, mas antes da racionalidade, o nosso coração já reconheceu sem saber como. Então é como se a verdade estivesse em toda a natureza e também no nosso coração. E a linguagem do coração é justamente a simbólica. E a linguagem simbólica é justamente a beleza. E é por isso que a gente tem um parentesco tão grande. O meu trabalho que foi parar na simbólica. E aí como que eu comecei a trabalhar com moda e comecei a trabalhar com beleza e fui parar na simbólica? Porque tudo está relacionado, uma coisa está relacionada com a outra. E aí eu vou explicar algumas coisas para vocês compreenderem, tá? Vou continuar a frase aqui para vocês entenderem como tudo tá ligado. Comecei falando do porquê que o olho é parente do sol e porquê isso tem a ver com o nosso Criador e com o manual de instruções que ele me explicou. Até aqui ficou claro? Quem está acompanhando desde o início conseguiu entender essa relação? Como tem uma relação que é como se fosse um anel do artista, um pincel do artista, uma assinatura do artista entre todas as coisas que são parentes, entre aspas? Deu para entender até aqui? Quem tá acompanhando desde o início vai me falando, tá? Se tá fazendo sentido, porque eu sei que quando a gente ouve pela primeira vez parece um pouco estranho. Parece um pouco estranho quando a gente ouve essa palavra simbólica, quando a gente ouve essa relação que é uma relação, é filosofia, antropologia, né? Tem a ver com entender o todo, né, do mundo. Tem a ver com teologia também. Enfim, tem a ver com conhecimento que é superior, na verdade. Porque quando a gente olha para as ciências, elas fragmentaram o conhecimento. Só que quando a gente olha para a simbólica é o que une. É como se ela fosse o guarda-chuva do conhecimento. Então, por isso que ela une várias ciências, ela une vários saberes. E por isso que quem conhece simbólica consegue compreender muitas outras coisas. É como se a gente conseguisse aplicar ela realmente para tudo. Oi, Leonardo. Oi, Sara. Vamos lá. Quase caiu aqui. Se vocês estiverem entendendo, mandem coraçõezinhos. Mandem essa live aqui para pessoas que querem entender o meu trabalho, que não entendem. E calma, que se você não entendeu ainda, eu vou continuar para vocês continuarem
vendo o fio condutor, aonde eu quero levar vocês, que é justamente vocês saírem daqui, dessa live, conseguindo aplicar simbólica, olhando lá pra geladeira de vocês, lá pra fora da porta, pra lua que tá lá fora, que hoje é lua crescente, enfim, para vocês conseguirem fazer simbólica com aquilo que vocês enxergam na natureza, para vocês conseguirem aprender, tentar entender o que Deus tá tentando ensinar para vocês através da natureza. Oi, Cris. Oi, Fernanda. Vamos lá, vamos continuar? Então, próxima frase. Já expliquei por que o olho é parente do sol. Agora, vamos lá. E a alma não verá beleza se ela não for bela. Aí complica. Por quê? Porque a gente precisa entender o que é a beleza verdadeira. E a gente precisa entender. E aí que eu entendo, falar uma coisa pra vocês aqui que eu demorei pra compreender do meu trabalho. Tem pessoas que saem emocionadíssimas da análise. A Fernanda também está aplicando simbólica e pode confirmar isso. Tem pessoas que saem extremamente tocadas, emocionadas. E é como se elas realmente conseguissem virar chaves dentro delas, porque elas passam a se ver como Deus as fez e a ver o mundo com outro olhar, que é o olhar simbólico. E tem outras pessoas que parece que não cai no coração, parece que elas não têm esse efeito. É como se tá legal, interessante, legal, mas é como se elas não tivessem tanto efeito no coração delas. É como se elas saem, elas gostam da análise, elas saem impactadas, mas elas não saem transformadas. E eu me intrigava ver aquilo. Por que algumas pessoas eram um divisor de águas tão grande e para outras pessoas parecia que batia e voltava, né? Essa sensação que eu tinha, né? A simbólica batia e voltava. Por quê? E aí eu fui entender. Essa é a diferença entre as pessoas que têm o coração aberto e aquelas que até muitas vezes querem abrir o coração, mas ainda tem algo que trava. Essa é a diferença entre aquelas pessoas cujo coração é um terreno que está sendo cultivado, cuja beleza está sendo cultivada, porque elas deixam o semeador, o jardineiro, que é Deus, cuidar desse jardim, tirar as ervas daninhas, e a diferença entre aqueles que estão com as portas fechadas do seu coração, com as portas do jardim fechado, que é onde está crescendo mato, é onde está crescendo joio, é onde está... não estão conseguindo limpar, né? Não estão conseguindo perceber aquilo que precisa ser limpado, cortado, podado muitas vezes para que o jardineiro consiga trabalhar. Não estão deixando o jardineiro trabalhar. Isso é muito interessante, por quê? Porque eu comecei a tentar entender um pouco mais e fazer perguntas para as pessoas justamente para perceber a diferença entre essas pessoas cuja simbólica toca o coração e as outras pessoas que ela não toca. E qual é a diferença principal? E aí eu vou falar como cristã, que tem muito orgulho de ser cristã, que tem muito orgulho de ser católica, que eu comecei a perceber que o meu trabalho, eu já até tentei mudar de nicho, né? Tentei ir para um nicho um pouco mais, vou para o mundo, né? Então todas as pessoas merecem conhecer a simbólica, todas as pessoas merecem saber mais sobre os símbolos e sobre essa transformação possível que a natureza o conhecimento da natureza pode fazer em nós. Mas o que eu percebi? Que quanto mais distante a pessoa está de Deus e da verdade, mais difícil ela compreender o meu trabalho. Então, que não tem a mesma eficácia no coração das pessoas. Então, não adianta eu ir para o mundo que as pessoas veem por curiosidade, que elas são movidas, né, chamadas pela curiosidade, se elas não estão verdadeiramente dispostas, já com o coração aberto, para serem transformadas pela beleza, para serem transformadas pelos símbolos. Então, essa foi a principal constatação que eu tive e falo aqui conseguindo realmente perceber, né, a diferença. Hoje eu falo que eu leio corações, e é justamente isso, porque eu leio através da simbólica. Então, quando eu falo de nós cristãos, eu estou falando assim com o coração cheio de alegria, porque é perceptível, né? É perceptível a gente perceber isso, né? A Fernanda, inclusive, tá falando isso, né? Ela
no meu caso, foi tão transformador que se tornou uma missão, né? Ela quis se tornar consultora para transformar a vida de outras pessoas. E ela também já notou isso nos atendimentos, que há realmente uma diferença entre as pessoas que estão com o coração aberto e que não estão com o coração aberto. E eu diria que assim, ó, até as pessoas que não estão com o coração tão aberto, a simbólica é uma batida, né? Ela bate no coração, porque o coração entende a linguagem da beleza. Então vamos lá. Quando a gente fala da beleza verdadeira, a gente está falando da tríade, né? Do bom, do belo e do verdadeiro. É a mesma coisa quando a gente fala em bom, quando a gente fala em belo e quando a gente fala em verdadeiro. Para ser belo de verdade, precisa ser bom e verdadeiro. Então, o que eu estava falando essa semana da autoridade, por exemplo, né? Estava falando da autoridade. A autoridade é alguém, uma pessoa que tem autoridade é uma pessoa que sabe o que ela está falando e que ela é ouvida e que as pessoas confiam no que ela está falando. Aí a gente elege ela, a gente elenca ela como autoridade. Existem pessoas que são naturalmente autoridade, geralmente pessoas que têm cartelas profundas. Então a gente pega, por exemplo, outono profundo, inverno profundo, mesmo inverno brilhante, que é uma cartela que ainda é profunda, são pessoas intensas e profundas. A gente percebe que elas têm um posicionamento, uma postura que já veio de fábrica, ou seja, que Deus já fez nelas, que elas naturalmente, o que elas falam, as pessoas ouvem, as pessoas confiam. Então é como se elas já tivessem vindo de fábrica com um mecanismo de autoridade. Porém, o que acontece se elas usarem essa postura de autoridade, mas aquilo que elas estão falando não é verdadeiro? Não adianta, a pessoa vai perceber, digamos que ela está vendendo um curso, ela vai vender o primeiro curso e depois que a pessoa compra e percebe que não era bom, ela vai deixar de comprar. Por quê? Porque não era verdadeiramente bom, né? Ela parecia bom, mas não era verdadeiramente bom. Ou seja, não vai se sustentar, porque não era verdadeiro. Então, não era belo e também não era bom. Então, quando a gente pensa nessa tríade, para se completar, ela precisa ter os três. Da mesma forma que uma coisa que é bela, vamos pensar na beleza, agora vamos pensar na beleza. Uma pessoa que parecia muito linda esteticamente, eu me apaixonei, me encantei com aquela imagem. E aí, de repente, eu vou conversar com ela e aí eu vejo que a pessoa só fala besteira. Que o comportamento dela não é legal, ela mente, ou ela tem uma postura arrogante. E imediatamente eu já percebo que não era bela de verdade, que ela tem um comportamento feio e, portanto, ela não era verdadeiramente bela. Então, portanto, ela não era boa e verdadeira. Então, percebam que a beleza, para ser verdadeira e para ser boa, ela precisa ter as três coisas: boa, bela e verdadeira. Mas quem reconhece isso? O nosso coração. É o nosso coração. Claro que a nossa inteligência reconhece a verdade. Então, a nossa inteligência reconhece quando é verdadeiro ou quando é falso. O nosso coração vai reconhecer quando é bom e quando é belo. O nosso coração, ele reconhece um outro tipo de linguagem, que é da bondade e da beleza. Por isso que músicas atingem lá no coração, elas não atingem a razão, elas atingem o coração. Ou coisas, imagens belas, cenas belas, um filme, tudo aquilo que é cultural, por exemplo, linguagem cultural, atinge o nosso coração. Atinge lá dentro do nosso coração. É a linguagem simbólica que o nosso coração reconhece. E por isso, quando a gente fala em bondade, a bondade é como se fosse um símbolo, né? Ela é um símbolo. Ela carrega consigo, quando uma pessoa ela faz um ato bom, né? Quando ela ajuda alguém, por exemplo, né? Quando ela ajuda alguém de verdade, aquilo carrega um símbolo, um significado, algo que vai além do ato em si. Me lembra que as pessoas podem ser boas, me lembra que eu devo ter esperança, me lembra que eu posso confiar, que eu posso confiar nas pessoas porque existem pessoas boas. Não era só aquela cena que aconteceu ali. É muito mais, porque vai além da cena em si. Quando eu falo uma palavra que é um símbolo, ela vai muito além daquela palavra em si. Então, vou dar exemplo para vocês entenderem o que é símbolo e por que é tão importante nesse momento em que a gente está vivendo, que é o momento de inteligência artificial, a simbólica está voltando para o mundo.
A inteligência artificial é uma robotização do ser humano. Ou seja, ela quer mecanizar, ela quer deixar todo mundo pensando igual, como se tivesse... Vejam que contraditório. O mundo não quer mais verdades. Ele fala que a verdade é relativa. Ele fala que não existe verdade mais. Só que o que a inteligência artificial está tentando fazer? Colocar aquilo como certo. Ou seja, ao invés da gente perceber que a gente está sendo enganado pela inteligência artificial, que quer colocar uma coisa única como se fosse a verdade, você fala lá para o robozinho lá, né? Me disserte sobre tal coisa. Ele vai dar uma resposta pronta, como se aquela fosse a única verdade. Então, às vezes a gente acha, né? Vejam como é uma coisa moda, né? A moda também tem dessas. A gente quer lá no fundo do nosso coração se diferenciar. Eu, Jéssica, quero ser vista como Jéssica, que sou única. O desejo do meu coração não é ser visto como igual a todo mundo. É ser olhada como única, olhada por aquilo que eu tenho de único, que não é melhor ou pior que as outras pessoas, que é único. Mas o que a moda tenta fazer? Ela tenta uniformizar. E aí vou lá achando que eu tô me diferenciando e começo a comprar roupas iguais a todo mundo, porque eu quero fazer parte do grupo. No fundo eu quero me diferenciar, mas eu fico igual a todo mundo, achando que eu tô sendo diferente, porque eu tô na moda. Então vejam que o mundo é ardiloso no fim das contas, porque ele nos engana. Ele faz a gente ser seduzido por uma ideia que não era verdadeira e que não era boa. Que é a ideia de eu me vestir como as outras pessoas, que é a ideia de eu achar que para ser autoridade eu tenho que falar de determinada forma, para conquistar clientes eu tenho que me vestir com determinada roupa, com determinado acessório, de um determinado jeito, tem que falar com uma determinada postura, linguagem. Ou seja, o mundo tenta uniformizar as pessoas, que é nada mais do que robotizá-las, quando na verdade não existe nada mais contrário ao que o nosso coração deseja do que ser único, do que ser aquilo que a gente nasceu para ser, porque é aquilo que vai deixar a gente se sentindo plenamente realizado, plenamente satisfeito. E por que eu tô falando tudo isso e por que a simbólica é completamente diferente? Porque ela vai atingir e vai trazer e provar por A mais B, porque só o fato da gente ter uma cartela de cores diferente, e isso é incrível, porque é física. Quando a gente começa a colocar as cores na frente da pessoa e começa a ver efeitos diferentes numa pessoa e em outra, a gente percebe que isso já é por si só um milagre. Mas além disso, olhar para a natureza, que tem tanta diversidade, que tem tantas coisas diferentes, e perceber que são coisas que são incomparáveis e que isso pode falar sobre nós e sobre aquilo que a gente tem de único, também é uma coisa que é assim, inexplicável. E é aí que eu quero chegar. O símbolo, portanto, para vocês... A beleza, portanto, é o bem e a verdade. Já entendemos isso, né? Se você está chegando agora, depois volta lá para entender esse conceito do bom, do belo e do verdadeiro. Então, para ser belo de verdade, precisa ser bom e verdadeiro. Inclusive no meu modo de vestir, inclusive no meu jeito de se portar, seja na internet, seja offline, inclusive no meu modo de ser, a escolha da minha profissão. Existe algo de único para mim, existe algo de verdadeiro para mim, né? Então vamos pensar, um cantor que não tem talento, ele pode tentar se enganar, ele pode tentar enganar outras pessoas, ele pode fazer um monte de aula de música que pode melhorar um pouco, mas ele nunca vai ser tão bom com aquele que veio com talento natural. A verdade é essa. E é verdadeiro, ou seja, eu preciso reconhecer com a minha inteligência e com o meu coração essa verdade, né? Aquilo que é para mim e aquilo que não é para mim. E a verdade liberta, e humildade é a verdade. Então isso tem tudo a ver com humildade. Então, esse é o primeiro conceito que a gente precisa entender. O segundo, que para eu compreender tudo isso, a linguagem simbólica é a via mais rápida para isso. Por quê?
Porque para minha inteligência conseguir não ser enganada, meu coração precisa também saber reconhecer a beleza, reconhecer a bondade, reconhecer a verdade. Senão a gente vai estar sendo enganado o tempo todo pelo mundo, pela lógica do mundo. E aí vamos lá, vamos voltar ao símbolo. O conceito de símbolo originalmente é aquilo que une. Então, símbolo vem de símbolon, que é aquilo que une. Então, é como se o símbolo ele fosse algo que vai além. E além de ir além, ele liga outras coisas, ele liga os conhecimentos, ele liga, inclusive, aquilo que é natural com aquilo que é sobrenatural. Aquilo que está e aquilo que transcende. E vejam que interessante. Vocês sabem o que é o oposto de símbolo? Sabem o que é o oposto de símbolo? Diabolon, que significa aquele que separa. Símbolo é aquilo que une. Diabolo é aquilo que separa. Então é justamente o símbolo que pode nos salvar dos enganos do mundo. É justamente o símbolo, vejam que forte isso. Aquilo que pode fazer com que a gente reconheça a verdade e que o nosso coração não seja enganado ou compreenda a verdade. Inclusive, a lógica do mundo usa símbolos o tempo todo. A gente está sendo enganado pelos símbolos que estão sendo subvertidos. A verdade está sendo usada por símbolos subvertidos. E aí eu falo, por exemplo, do batom vermelho. O batom vermelho, que tanto está sendo demonizado, a cor vermelha, ela é a cor do Espírito Santo. Ela é a cor do sangue que foi derramado por Cristo na cruz. Ela é a cor que simboliza a paixão de Cristo. Ela não é uma cor ruim. Agora, o que o mal tenta fazer? Porque ele não cria nada, ele só copia. Ele subverte esse símbolo, ele pega a cor vermelha e transforma no símbolo das paixões mundanas. E pega, rouba para ele essa cor. Vejam que, como é ardiloso, não é o vermelho a cor, o problema não é o vermelho, o problema não é da cor vermelha, o problema é do comportamento das pessoas que usam batom vermelho e demonizam essa cor, e subvertem essa cor. O problema não é do símbolo em si, não é da maçã. A maçã é uma fruta que simboliza conhecimento, mas é a maçã quando usada como símbolo para enganar Eva. Então vejam que a mesma cor, ela tem os dois lados. Assim como toda simbólica, se eu não entendo ela pela via da verdade, eu vou entender ela pela via da mentira, ainda que eu não consiga racionalizar. Eu tô sendo enganado pelas músicas, eu tô sendo enganado pelos filmes, eu tô sendo enganado pelo mal no mundo que subverte os símbolos. Então, ou a gente entende os símbolos verdadeiros, ou a gente fica sendo enganado por eles e achando que é bom, belo e verdadeiro, quando na verdade a gente está sendo enganado pela mentira. Então, símbolo é aquilo que vai além, é aquilo que transcende, é aquilo que tem um conjunto de informações que eu, junto com a minha inteligência, compreendo a verdade. Então, se a natureza inteira é simbólica, se toda a linguagem que Deus criou é simbólica, que ela ensina um monte de outras coisas além dela em si, eu preciso compreender o quê? Que eu, olhando para qualquer coisa da natureza, eu consigo aprender alguma coisa. Deus está me ensinando alguma coisa. E aí vamos lá para as cartelas de cores. Eu entendi que tudo é simbólico. Entendi que tudo que Deus criou tem uma linguagem simbólica. Entendi que a natureza é um livro. Entendi que eu tenho algo em mim que compreende a simbólica, ou seja, que Deus quis que o nosso coração fosse parente que nosso olho fosse parente do sol, que reconhecesse a cor e que o meu coração tivesse algo, né? Existe algo de um elo de ligação. Inclusive o coração é aquilo que une também todas as partes do corpo. Ele guarda a nossa alma, ele bombeia o nosso sangue, portanto ele cuida do nosso corpo, ele é o motor do nosso corpo, ele oxigena o nosso cérebro, por isso ele também está ligado à nossa mente. Então, o coração é aquilo que une de fato, e não é à toa que ele é circular, que ele é arredondado, que é o elo de ligação entre todas as coisas. Então, entendendo isso, o que eu fiz? Tá? Na verdade, eu não sabia que o que eu fazia era simbólico. Então, agora eu tô explicando de trás para frente. Eu tô explicando aquilo que eu já compreendi, mas quando eu comecei a simbólica, né, eu não sabia que tinha esse nome. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a descrever para as pessoas que eu atendia
onde estavam as cores dela na natureza para que ela conseguisse entender a cor dela. Então eu sempre tive um olhar mais poético sobre a realidade. Então é um dom que Deus me deu de olhar para a natureza e ver poesia. Poesia, inclusive, é uma linguagem simbólica. Mas eu não tinha noção de que aquilo ia cair no coração das pessoas daquela forma. Eu comecei, por exemplo, a dizer que o verde da primavera quente era o verde do papagaio. E de repente a pessoa que era a primavera quente, que eu tava fazendo o teste, falava: meu Deus, mas eu sou um papagaio? E eu via que o amarelo daquela mesma cartela era o amarelo do girassol. E a pessoa falava: nossa, minha flor preferida é girassol. Tem tudo a ver comigo? O girassol é uma flor alegre, uma flor exuberante, eu sou assim? Assim como outra, né? O azul do pavão